Você sabe qual é o passo a passo do licenciamento ambiental? Eu vou te explicar as 7 principais etapas nesse vídeo. Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te ajudar a montar com mais eficiência seus projetos ambientais. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo no qual o órgão ambiental competente acompanha a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que possam causar alguma degradação ambiental. O processo de licenciamento ambiental pode variar em virtude das características do empreendimento, da sua localização e dos procedimentos adotados pelo órgão ambiental competente. No entanto, é possível identificar elementos comuns à maioria dos licenciamentos, servindo como orientação para o empreendedor. Vejamos a seguir os 7 passos para a obtenção do licenciamento ambiental. Primeiro passo: identificar o órgão ambiental competente. A Lei Complementar 140 de 2011 introduziu as normas definidoras de competência dos entes federativos para o licenciamento ambiental. São elas: à União caberá, através do IBAMA, licenciar atividades e empreendimentos localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, em terras indígenas, em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em área de proteção ambiental, em 2 ou mais estados, empreendimentos de caráter militar e empreendimentos destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicação, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E empreendimentos que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. Aos estados caberá, através do órgão ambiental, licenciar atividades e empreendimentos que causar impactos ambientais diretos que ultrapassem os limites territoriais do município. Empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo estado, exceto as áreas de proteção ambiental. E aos municípios caberá, através do órgão ambiental, licenciar atividades e empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definidas pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Ou aqueles localizados em unidades de conservação instituídas pelo próprio município, exceto as áreas de proteção ambiental. Ainda em 2015, foi aprovado o Decreto Federal 8437, que regulamentou a Lei Complementar 140 de 2011, que definiu a tipologia de empreendimentos cujo licenciamento é de competência da União. Entre os empreendimentos cuja competência foi conferida ao ente federal estão rodovias, ferrovias e hidrovias federais, portos, exploração e produção de petróleo e gás, exploração e avaliação de jazidas, usinas hidrelétricas, termoelétricas e eólicas. É preciso ressaltar que os licenciamentos iniciados antes da vigência do decreto seguirão tramitando nos órgãos em que se encontram. Já os pedidos de renovação serão submetidos aos entes competentes conforme o decreto. Já o processo de licenciamento ambiental de rodovias e ferrovias federais, que se iniciarem em órgão ambiental estadual ou municipal, será assumida pelo órgão ambiental federal. Já o licenciamento ambiental em empreendimentos localizados nas unidades de conservação tem algumas particularidades e, em alguns casos, será necessário autorização do órgão gestor da unidade de conservação. Segundo passo: identificar o tipo de licença ambiental a ser requerida.
Para a definição do tipo de licença a ser requerida ao órgão ambiental, é necessário identificar as características do empreendimento. Essa definição costuma levar em conta o potencial poluidor do empreendimento e o seu porte. Dependendo da legislação estadual ou municipal, é possível ainda que as licenças possuam algumas diferenças de nomenclatura e de procedimento, o que deverá ser analisado. Os tipos de licenças ambientais são: a licença prévia, a LP, estabelece as condições para a viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade, após análise dos impactos ambientais gerados, dos programas de redução e mitigação de impactos negativos e de maximização dos impactos positivos, permitindo que o local escolhido como de maior viabilidade tenha seus estudos e projetos detalhados. Caso se trate de um novo empreendimento, a empresa deverá requerer a LP para aprovar a localização e concepção do empreendimento ou atividade, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos a serem atendidas nas próximas fases. Uma vez concedida a licença prévia, a LP, para dar início ao empreendimento deve ser requerida a licença de instalação. A LP não poderá ter prazo superior a 5 anos, conforme o artigo 8º, inciso 1º da Resolução CONAMA 237 de 97. É possível, no entanto, que normas estaduais e municipais estabeleçam prazos diversos. Em seguida vem a licença de instalação, a LI, que será concedida para a implantação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados. Segundo a legislação federal, o artigo 8º, inciso 2º da Resolução CONAMA 237 de 97, a licença de instalação terá prazo máximo de 6 anos, sendo possível que haja disposição diferente no âmbito da legislação estadual e municipal. E, por último, a licença de operação, a LO, que será concedida para a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das exigências constantes nas licenças anteriores, com o estabelecimento das medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas. O prazo da LO será no mínimo de 4 anos e no máximo de 10 anos, podendo haver disposição distintas nas normas estaduais e municipais, conforme artigo 8º, inciso 3º da Resolução CONAMA 237 de 97. É importante salientar que a licença ambiental não é o único ato autorizativo necessário para regular a implantação e funcionamento de um empreendimento utilizador de recursos ambientais. Algumas intervenções sobre o ambiente devem ser precedidas de outras autorizações, como a autorização do órgão gestor da unidade de conservação e a autorização do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando a atividade ou empreendimento possa gerar impacto sobre o patrimônio histórico, artístico e arqueológico. Terceiro passo: formulário de requerimento ao órgão licenciador. O empreendedor deverá solicitar ao órgão licenciador competente o formulário adequado para a atividade que pretende licenciar. Deve então preencher este formulário e apresentá-lo ao órgão ambiental juntamente com os documentos que lhe forem solicitados. Quarto passo: requerimento da licença ou autorização e abertura do processo. O empreendedor deverá apresentar o formulário ao órgão ambiental juntamente dos documentos para a formação do processo, incluindo o relatório de caracterização do empreendimento, o RCE. Caberá ao órgão ambiental promover o andamento do processo, solicitando do empreendedor todos os estudos necessários para a concessão da licença. O RCE, bem como a exigência de plantas e memoriais, é específico para cada modalidade da licença e para cada tipo de atividade. Nessa etapa, o órgão ambiental pode promover o reenquadramento da atividade caso considere, com base nas informações fornecidas, que o enquadramento realizado não corresponde ao disposto na legislação. Quinto passo: apresentação de estudos e demais documentos que forem solicitados.
Iniciado o processo de licenciamento, o órgão ambiental solicitará do empreendedor a avaliação de impacto ambiental, através da apresentação de estudos capazes de demonstrar os impactos causados pelas atividades ou empreendimentos sobre o ambiente. A complexidade desses estudos poderá variar conforme as características do empreendimento. Estes estudos serão analisados pelo órgão ambiental e de acordo com o artigo 10, inciso 4º da Resolução CONAMA 237 e artigo 14, parágrafo 1º da Lei Complementar 140 de 2011. O órgão poderá requerer a apresentação de estudos complementares. Para a licença de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de degradação do meio ambiente, o órgão ambiental solicitará estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório, EIA-RIMA, a que se dará publicidade através da promoção de audiências públicas com a participação dos órgãos públicos envolvidos, Ministério Público, sociedade civil e o próprio empreendedor. Conforme Resolução CONAMA 237 de 97, os prazos para a análise dos requerimentos poderão ser estabelecidos por cada órgão ambiental, observados cada modalidade de licença, porém, o prazo máximo será de 6 meses a contar do protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento. Nos casos em que houver EIA-RIMA, o prazo será de 12 meses. Sexto passo: análise do processo pelo órgão ambiental. Após a análise de todos os documentos e estudos apresentados, poderá o órgão ambiental agendar uma vistoria técnica no empreendimento para verificar a veracidade das informações apresentadas, além de colher informações que embasarão o estabelecimento das condicionantes ambientais, que farão parte da licença concedida. Posteriormente, serão elaborados pareceres técnicos e jurídicos que integrarão o processo de licenciamento. A análise será coordenada por um técnico responsável que manterá contato direto com o interessado para os esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como para a solicitação de estudos complementares. Sétimo passo: a concessão da licença ambiental pelo órgão ambiental competente. Após a vistoria, caso não seja necessária a revisão dos estudos ou a realização de alterações no projeto, a licença ambiental será emitida pelo órgão ambiental e deverá ser publicada no Diário Oficial às expensas do empreendedor. O órgão ambiental emite o certificado da licença ambiental contendo o número do processo administrativo, o número da portaria do órgão ou da resolução, a data da publicação no Diário Oficial, o prazo de validade da licença e a íntegra das condicionantes, concedendo à empresa a licença ambiental requerida. O diploma legal que certifica o licenciamento da empresa deve estar à disposição das autoridades competentes. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões de temas que a gente vai ler e preparar outros conteúdos bacanas para você. Até breve!